Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Esse aqui é a nossa aula de número 4. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, você que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet. Hoje ainda é sábado, 6 de maio de 2023. Marca aí nos comentários o ano que você está vendo esse vídeo, o dia e o mês, tá? Hoje é dia 6 de maio de 2023. Marca aí o ano que você está assistindo esse vídeo. E agora são 2h57 da manhã, né? Melhor falar assim, que eu amo os que me buscam, os que de madrugada me buscam me acharão. Então a gente tá aqui na madrugada aqui aprendendo mais a palavra de Deus e gravando esses vídeos aqui pra você, tá? Então você que não é inscrito no canal, eu peço aí pra você me ajudar, né? Me ajudar. Como que você consegue me ajudar? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, interagindo com gostei ou com não gostei, e aí também colocando nos comentários, né, pergunta, aquilo que você gostou, dando seu feedback, né, ou então um estudo específico que você queria ouvir, de repente alguma coisa que você tem uma dúvida, de repente você tem vergonha de perguntar para o seu pastor, tem vergonha de perguntar para o seu líder espiritual. Então aqui você coloca a pergunta de maneira anônima nos comentários, que vai montar o estudo e aí você fica atento, né, para ficar atento às notificações, né, ou então se de repente o YouTube não entregar, a gente está começando agora o canal, mas esse canal vai crescer muito, com certeza, porque é promessa de Deus a gente crescer aqui nesse YouTube. Então você deixa a sua pergunta também, né? Tem o meu Instagram também, que é o Instagram que é Eberhal. Você pode me achar lá no Instagram, Eberhal, ou mídia social. Ou pelo Facebook também, você pode mandar mensagem no direct lá no Facebook. Eberhal também, tá? Que nem não falei no último vídeo, por enquanto fazendo um jejum de redes sociais, tô só com o YouTube só. Foquei aqui, tô focando em produzir aqui as aulas. São aulas com conteúdo aqui, a gente resolveu iniciar com o livro do Juízes. Então é um estudo sistemático versículo a versículo, né? Então eu não estou usando Bíblia de estudo, né? Tá lendo aqui a versão João Ferreira. Então qual que é o intuito desse modelo de estudo? A gente vai lendo os versículos e fazendo a extração da ideia do texto, a ideia central do texto, que é para ajudar principalmente leitores iniciantes e leitores também que já leem a Bíblia há bastante tempo, mas tem dificuldade de interpretar o texto. Então, técnicas de interpretação de texto, né, que a gente está passando aqui também, né? As 3 perguntinhas: quem, onde e porquê, né? Então, você pergunta para o texto e aí você anota essas palavras que repetem mais, os pronomes e os personagens principais e os personagens coadjuvantes do texto, que vai ajudar a complementar aí o seu conhecimento, né? Então, você que está chegando aqui agora, peço para você pausar e voltar lá na aula 1 e começar o curso na aula 1, porque para você não perder nada, e assistir na sequência do 1 até são mais de 50 minutos de aula. Então você pode, como você se programa, assistir uma aula por dia, ou você coloca no fone de ouvido, no caminho, no metrô, você vai escutando e vai aí aprendendo ali junto com a gente, né? A gente tá fazendo a leitura simultânea, né? Agora daqui pra frente aqui até o capítulo 2 eu tinha feito a leitura, que agora a gente vai estar lendo junto, levantando também algumas questões também, né? Algumas questões de cunho acadêmico e de cunho teológico também, né? Que é importante, a gente não questiona a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é imutável, né? Ela é imutável, ela é inerrante e é a palavra de Deus, né? E por fé nós cremos na palavra de Deus. Mas existe alguns pontos, né? Que a gente levanta um questionamento, né? A gente quer saber, né? Que nem aqui no capítulo 2, né? Que eu falei na última aula, né? Que o capítulo 2 ele está em uma ordem cronológica do capítulo 2 aqui, com relação à parte histórica, ele tá errado aqui, ela teria que estar antes do capítulo 1, né? Porque no capítulo 1, logo no início, já fala da morte de Josué. Aqui no capítulo 2, ele despede o povo. Só que no versículo 7 do mesmo capítulo, ele já está acentuando, né, a morte de Moisés ali com veemência, que fala
que a gente vai continuar aqui na leitura do versículo 11, na sequência, né, que inclusive a gente falou também sobre a idolatria, né, de Israel, né, a dificuldade que Israel tem em se manter longe dos ídolos, né, e a gente vai dar sequência aqui. Bom, você, como é de costume, eu peço para vocês aí caderno, a Bíblia João Ferreira, né, o caneta azul, caneta vermelha, a caneta para você fazer as suas anotações, todas os nomes que você identificar, que você vê que é mais difícil, um dicionário do lado do língua portuguesa, um dicionário bíblico também é muito bom também, né? Se você tiver alguma dúvida aí surgiu no meio do caminho, você dá um pause no vídeo, aí você anota a palavra, depois você solta, continua. Dúvidas, né? É importante, você manda, escreve no comentário, eu leio todos os comentários, porque chega a notificação para mim, né? Então, mas para chegar a notificação, você tem que estar inscrito no canal, ativar o sininho e curtir, né? E aí escreve seu comentário, vai chegar para mim seu comentário, né? E a gente vai também, se você quiser ajudar o ministério, aqui na caixa de comentário vai estar fixado a minha chave Pix, que é o meu e-mail, né? eberkramer2015@gmail.com. Aí você pode estar ajudando o meu ministério com qualquer valor, né? A gente continua produzindo conteúdo de maneira gratuita aqui. O canal ele esse canal aqui ele é novo, né? Então poucos inscritos, né? A gente está começando a conseguir visualizações, né? Agora, então é longe da gente conseguir ainda um programa de parcerias com o YouTube, que é o mínimo, que é 1000, né, inscritos, né? E aí tem as visualizações mínimas também, né? Uma série de coisas, né? Mas aí você que já acompanha a gente aí, você que se inscreveu aí, que acompanha, a gente quiser ajudar, semear em terra fértil, semear no nosso ministério, tá ajudando. Você pode estar ajudando qualquer valor aí na chave Pix, aí você vai estar ajudando, beleza? E nós vamos continuar com a sequência aqui da leitura aqui. Então eu vou repetir novamente, né, as perguntas para o texto, que é quem, onde e porquê, né, que você pergunta para o texto, para tentar extrair dali qual que são os personagens principais também, né? Que é o personagem principal, aqueles que estão o tempo todo no texto, né? Que o texto sempre vai estar falando sobre eles, e os personagens coadjuvantes, né? Você lembra dos atores de novela, de filme, né? Que são coadjuvantes, que aparece, nem aparece, eu não tenho nem o nome deles, né? Então a mesma coisa no texto, você vai fazer interpretar um texto, né? Quem está fazendo leitura do livro de Juízes, que é um livro histórico, né? Que conta a história dos juízes. Quem foram os juízes? Os juízes, eles foram pessoas que levantadas por Deus para liderar, né, o povo de Israel, e também eles eram generais de guerra também, pessoas que de batalha, né? Lembrando que até o presente momento aqui não tem rei aqui ainda, né? A gente está falando aqui do início de uma nação sem rei ainda, né? Israel é um povo, né? Ele é um povo que tem os seus juízes, né, que lideram. Mas que eu tô com sono porque eu tô gravando direto e quase bocejei agora, mas não tem, porque não tem edição. E você que tá chegando agora, essa aqui é a ideia, né, da nossa do vídeo, ser bem natural, né? Ser bem natural também, né? E não subir sem edição, porque a gente também tá lendo, né, e fazendo o desenvolvimento do texto junto com vocês, né? Então a gente vai fazer, como se fosse o vídeo sem edição, ele fica mais natural, né? Ele fica como se fosse uma live, né? Porque lembrando que no YouTube eu não posso fazer live porque meu canal não é qualificado, e nas outras plataformas eu fazia live, né? Então eu acho que esse formato fica mais legal, eu acho que fica mais natural. Então os vídeos eu gravo eles sem edição, tá? Então é por isso que eu procuro gravar à noite, porque aí tem menos interferência, não tem carro do ovo vendendo lá fora, cachorro latindo, né? Mas é isso, né? Agora quando tiver aparecer muita gente atrás, uma coisa, aí eu vou ter que fazer o corte, né? Senão tem muita gente, né? Muita gente não, né? Mas bom, pessoal, então vamos lá, então vamos pro texto, né? Então é isso aí, né? Brincadeiras à parte, né? Juízes capítulo 2, vou reler o versículo 11, né? A gente vai
da sequência. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores e o roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então vamos parar aqui no verso 15. Olha que interessante. Na verdade a gente vem falando o início, né, do livro todo, né? Inclusive eu estou sempre comentando que o povo de Israel ele tem esse pé na idolatria aqui, né? Tem esse ponto de vista histórico que a gente vai analisando. Eles têm esse vínculo com a idolatria, não consegue se desvincular mesmo. Aqui no capítulo 2, no que a gente tem essa controvérsia, se ele deveria estar lá antes do 1, né? Mas fato é que Deus se manifesta com o povo. E o povo se arrepende e chora, levanta um altar para Deus. E Deus começa a abençoar eles com vitória. Lembra que a gente está sempre falando que qual que é o contexto do povo de Israel? Eles vencem, lutam e sobrevivem. Vencem e sobrevivem. Agora muda o contexto, eles vencem, sobrevivem e vacilam, né? Começam a vacilar. Vem, sobrevive, vacila. Aí daqui a pouco eles acrescentam, vencem, vacila e pede perdão. Vence, vacila, pede perdão. Vence, vacila, pede perdão. E aqui chega um momento que Deus ele se cansa, né? Até o versículo 14 aqui que a gente fez essa leitura. Chá de gengibre. Acabei com a garrafa de café. O povo até aqui, o que é interessante, eles abandonam Deus, mesmo já tendo essa experiência, não só em conviver com dogma religioso ou de ouvir falar, não, aqui eles já tinham visto, né, manifestação, Deus falando com ele. A gente falou na última aula sobre o que é manifestação teofânica, né? Toda vez que aparece o termo anjo do Senhor é o próprio Deus falando com o povo. Então o povo tinha essa proximidade, eles tinham essa proximidade. E o que vai chamar a atenção aqui é que Deus agora ele mostra uma outra versão, que lá no capítulo 2, ele se preocupa em falar com o povo de uma maneira que dócil para eles ouvir, e tão comovente que o povo chora a ponto de pedir perdão e construir um altar. Aqui ele se revolta, ele fica irado, né? Você vê que uma das características, né? A gente vai também montar, eu vou até anotar aqui, que são características de Deus, né? Características de Deus, né? Características de Deus. A gente vai ser uma aula voltada só antropomorfia divina, né? Deus ele é espírito, né? Mas a Bíblia ela faz comparativo, né? Escabelo dos seus pés, né? A sua destra, né? Mão direita de Deus, sua cabeça. Então Deus ele é espírito, mas a Bíblia começa a atribuir características humanas, né, a um Deus espiritual, né, a um Deus aí espiritual. Então a gente vai ter uma aula só, a gente vai ter um estudo só sobre dízimo, né, o que é o dízimo, né, dentro da Bíblia, né, sobre a murmuração e também sobre as características de Deus também. Isso aí vão ser estudos específicos, né. A gente está aqui focado no livro de Juízes e focado na interpretação textual, né? Tirar o esqueleto do texto, palavras satélites, repetir de novo, anotar as palavras repetidas,
os personagens principais, personagens coadjuvantes, identificar as palavras satélite do texto, né? Identificar os pronomes, né, de cada... Eu falei já o que é pronome, né? Pronome, quando na língua portuguesa, quando o autor não quer repetir muito as mesmas palavras. Então ele usa um pronome que é para o texto não ficar maçante, não ficar cansativo, né? E você identificando os pronomes do texto, você consegue extrair a parte textual, o núcleo do texto, né? A consistência, aquilo que passa a ideia primordial do texto. Aqui você vai ver bocejando aqui porque eu tô com sono, tá? Mas o sono não vai me impedir de eu finalizar aqui a minha meta de aulas hoje aqui. Pode ficar sossegado, Sábado, hoje é sábado, madrugada. Os que de madrugada me buscam me acharão. É bíblico. E Deus aqui, ele se revolta com o povo, né? Ele se revolta com o povo, não é mais a Bíblia fala sobre a ira de Deus, né? Ele seria, o texto que a gente leu aqui fala sobre a ira. Ele fica irado porque ele já conversou com o povo, né? Já teve essa proximidade com o povo se arrepende, só que o povo volta a cometer os mesmos erros, né? A Bíblia diz assim que Deus, ele perdoa, né? A pessoa que confessa e deixa alcança a misericórdia. E o que acontece? Eles confessaram, mas não deixaram, né, de fazer, né, o que era errado. E continuaram errando, né? Eu acho que isso aí é uma coisa aqui também que se parar para pensar que Deus ele se irrita ao ponto de não aceitar mais, né, o sacrifício de animais, de carneiros, né? Eu imagino assim que Deus de ovelhas, Deus se empapuça assim e enjoa, né? Não é o texto, não tem texto bíblico nem base bíblica para isso, mas é uma conjectura, né? Conjectura é uma analogia bíblica que o ensinador pode estar usando, você também pode estar usando, né, para ajudar a fixar melhor o pensamento ou construir uma ideia, né, que é de cunho acadêmico ou de ordem filosófica, né. E então essa é uma conjectura minha. Imagino que Deus, ele se enjoa, né, de estar recebendo esses sacrifícios de sangue, porque o povo peca e sacrifício de sangue, peca e sacrifício de sangue, né? Qualquer similaridade é mera coincidência, que você, de repente você pegar no ar aí. Então o pessoal peca, vai lá e faz o que? Sacrifício. Peca, faz sacrifício. Peca, faz sacrifício. O que acontece? Deus, ele se enjoa, né, dessa sequência, e aí muda todo o processo, né? Ele não aceita mais o sacrifício, né? Interessante que tem aí vertentes aí, né, dentro do cristianismo que funciona assim também, né? Você peca, vai lá e sacrifício. Qual que é o sacrifício? Penitência. Qual que é a penitência? Se confessa. Peca, se confessa. Peca, se confessa. Peca, se confessa. Então você vê que se repete, né? Os padrões começam a se repetir dentro da sociedade. Tinha lá em Israel e agora no cristianismo também, né? E dentro também até dentro do movimento reformado, do movimento cristianismo, dentro do cristianismo que é o movimento protestante, a gente vê hoje que existem muitas coisas assim que são abominação que as pessoas fazem hoje dentro do movimento cristão, protestante, né? Que é tijolo santo que as pessoas vendem, a toalha santa, a água de Israel, fogueira santa. Tipo assim, a Bíblia não existe texto bíblico, né? Não existe, né? Do Gênesis ao Apocalipse, não existe uma base bíblica para a pessoa, ela vai amar mais a Deus, ela vai estar mais próxima de Deus se ela entrega tudo que ela tem e uma base, e ainda pior ainda, com base, as pessoas ensinam isso e dão base que a pessoa vai ser abençoada, né, sendo, financeiramente, sendo que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre isso daí, né, porque, um exemplo, se a gente parar para analisar friamente, Deus, ele fala que a Bíblia vai falar assim, que o mundo jaz do maligno, então tudo que tem aqui nessa terra já está entregue na mão do inimigo. A gente está vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, né? Então, do ponto de vista teológico, nós já estamos profecias se cumprindo.
Então a gente já está no fim da nossa experiência encarnados aqui, né, nesse plano terrestre. Então, perante o ensinamento bíblico, nós já estamos no final já. Mas as pessoas elas querem continuar vivendo nessa energia telúrica, nessa energia densa da materialidade. Então, eles querem ensinar isso, né? Você vê igrejas que pregam a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, do meu ponto de vista, ela é a teologia do diabo. A teologia da prosperidade é a teologia do diabo, porque elas querem prender as pessoas na materialidade, prender a pessoa no movimento financeiro. O dinheiro ele traz felicidade. O dinheiro não só traz felicidade, como ele manda trazer a felicidade. Ele compra, manda trazer, manda buscar. Então, só que as pessoas, o dinheiro ele precisa necessariamente estar no bolso das pessoas e não no coração das pessoas. Só que a partir do momento que um líder religioso ele se presta ao papel de falar para a pessoa vender tudo que ela tem, né, aquilo que ela conquistou, que ela tem uma carga emocional naquilo que ela conseguiu, né? Porque no Brasil hoje tudo é muito difícil para se conseguir. E falar para a pessoa vender e depois no altar ainda tem a pachorra de falar que o altar é do Senhor, que vai ser convertido em obras para a igreja, que a gente sabe que não vai, né? A gente pega tantos pastores famosos aí, midiáticos aí, que se enriqueceram com fazendas, com helicóptero. Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário, né? Então ele pode viver do evangelho, mas não se enriquecer do evangelho, né? Isso, só que você parar para pensar, o apóstolo Paulo podia ter vivido do evangelho. Ele não viveu do evangelho, ele tinha a profissão dele e não saía cobrando tributo e nem vivendo, pegando porcentagem de dízimo porque ele precisa para viver. Uma coisa absurda que a gente vê hoje, né? Inclusive também, né, abrindo um parênteses, né, não só os grandes líderes aí, né, doidos aí, né, porque eu acho que tem que bater de frente mesmo, porque as pessoas falam assim, ah não, porque não pode, principalmente os cristãos, né, tem essa coisa de falar, não, Deus vai tratar com ele, não, eu acho que a justiça tem que tratar com eles. Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, essas pessoas que fizeram transformaram a fé em um show, transformaram em um espetáculo midiático cheio de escândalo, cheio de controvérsia, né? Cheio de mentira, cheio de baboseira. Essas pessoas vão prestar conta com Deus, sim, mas elas precisam prestar contas também aqui. Jesus falou, dá a César que é de César e Deus que é de Deus. Então eles vão ter que prestar conta, sim, né? Dá a César que é de César. Eles vão ter que prestar. É válido as igrejas pagarem imposto, sim, devia mudar esse cenário no Brasil, devia mudar. Por quê? Porque se você faz certo, então não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Paga um imposto lá desde que esse imposto ele seja arrecadado e vá para seja orientado para uma área específica, né? Ou educação, saúde, por que não? Você vai ser convertido para caridade, né? Se for educação ou saúde, vai ser convertido para caridade. Não tem problema nenhum, né? Só que isso nunca vai acontecer, né? Porque é muita grana que entra e é aquela coisa do... Eu comentei no vídeo 1. A pessoa foca muito em sair construindo igreja e esquece da palavra. Jesus falou nem monte nem templo, mas que os que buscam de coração adoram em espírito e em verdade. Então o verdadeiro templo é a pessoa. Então é importante a gente se reunir, é importante estar junto, só que a história volta a se repetir. Lá o povo começou até a idolatria deles e hoje volta mesmo. A gente está dentro do texto, dentro do versículo, fazendo um estudo de um livro que foi escrito há milênios atrás, né, centenas de anos, e o povo aprendendo a história de um povo, né, o povo de Israel, que tinha esse pé na idolatria e hoje nós também, né, eu não estou falando de cristão católico, estou falando de cristão evangélico que também tem um pé na idolatria, porque são idólatras, né, vamos supor, você se presta a pagar para um pregador para ir na sua igreja, um cantor para ir na sua igreja, né? Você não tem um santo dentro da sua igreja, mas você tem um cantor famoso, um pregador famoso, né?
E eu vou mais além, né? O pregador que cobra os dois estão errados. O ministério que paga e ele que cobra, né? Então todos vão prestar conta com Deus, né? Essa história que é: paguei livros caros, estudei caro, fiz aulas caras e então eu cobro caro. Então o conhecimento ele tá aí na internet. Tem conhecimento gratuito, tem conhecimento pago. Tem livro barato no sebo e tem livro caro na biblioteca. E tem livro online e tem a Bíblia que você pode estar estudando também. Tem conhecimento aqui de pessoas que se prestam como eu estou fazendo aqui, fazendo as videoaulas, para estar falando sobre a palavra de Deus e ensinando as pessoas a buscar na fonte, né? A buscar na fonte, em vez de ficar dependendo, né? Ficar viciado, né? Em mensagem enlatada, ficar viciado nessas mensagens desses falsos profetas que cobram para estar pregando a palavra. Então o meu projeto é o que? É mostrar para as pessoas que é possível elas buscarem da fonte, dobrar o joelho e conseguir ler, entender, interpretar o que Deus quer falar com elas através da palavra. E o povo, assim como o povo israelita, eles começaram voltaram a pecar, né, com a idolatria. Mesma coisa hoje, as pessoas começam a voltar à idolatria. Então a pessoa que se presta a ir num show desse, a pessoa que se presta a estar a frequentar, né? Ela tá voltando, né? Voltando a cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Ela tá só repetindo os erros do povo e consequentemente, né, mais o pecado, né, que é o pecado da idolatria. O que é idolatria, né? Idolatria é toda vez que você coloca uma entidade, um ser em justa posição, em igual ou superior a Deus, caracteriza idolatria, né? O texto tem gente que idolatra o emprego, tem gente que idolatra o trabalho, a faculdade, o filho, a esposa, o marido. E hoje mudou, né, os títulos dos deuses, né? Muda, né, as idolatrias, né? A gente que idolatra o Facebook, o perfil do Facebook, o perfil do canal do YouTube. Então o cara, criador de conteúdo, ele idolatra aí. Então os tipos, né, de idolatria acabam mudando com o tempo. Mas a gente entende que eles são itens que tomam o lugar de Deus. Tomaram o lugar de Deus e as pessoas começaram a adotar isso, colocar isso no coração. Então, aqui no versículo 13, portanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, a gente está falando aqui de dois deuses pagãos, né, da época e hoje, que eles só muda a nomenclatura, a gente podia aqui encaixar aqui certinho, que é sei lá, deixaram de servir a Deus e sei lá, um jogo aqui, um exemplo, né? Um exemplo eu vejo pessoas que hoje muito difundida a questão dos jogos eletrônicos, né? Eu vi uma vez aí um político falando sobre que as pessoas, que as crianças, adolescentes, acabavam se viciando e vendo jogo violento, né? E fazendo igual. E aí tinha uma comunidade gamer, né? Eles se manifestaram, né? Falando, não, porque não tem como, isso aí a pessoa é um jogo, não tem como a pessoa absorver aquilo e trazer para o mundo real. Não, eu tenho certeza, né? A pessoa que é um profissional da atividade gamer e vive disso, né? E falar né, que é uma criança, que um adolescente não é influenciado ao ver aquilo, né? Até os 25 anos, a pessoa vê, absorve, né? Macaco vê, macaco faz, né? Neurônio espelho, né? A pessoa vê aquilo, ela espelha, né? E refaz, e reproduz. Você está exposto a um ambiente virtual em que você recebe um hostil, né? Que você aprende a atirar, você mata, derruba pessoas. O que acontece é uma inversão de posição, né? Depois de muito tempo imerso nesses ambientes virtuais aí, exposto a muita agressão, muita violência, a pessoa, na verdade, ela começa a enxergar o mundo real como alvos, né? As pessoas como alvos, né? A verdade é que quantas vezes a gente se depara com pessoas que estão americanos, até brasileiros também, que tentam reproduzir aquilo que está acontecendo dentro do ambiente de jogo.
Então eu acho que é uma pessoa muito pobre de espírito, né? Achar que isso é muito inocente, achar que um adolescente, uma criança não é influenciada, né, por um jogo violento, né? A gente sabe que né? Se não é influenciado por um filme, né? Imagina um jogo que é imersivo, né? Que você sente ali a pessoa vê o que está fazendo, você mira, você escolhe, você tem a coisa do benefício quando você ganha a fase, você tem o benefício que você passa de fase. Então é complicado. Falar isso, eu acho que é muito, principalmente quem são os profissionais da área, né, que jogam, né, eles têm que entender que tem que ter uma faixa etária, né, para uma idade mínima, né, para esse tipo de atividade. Bom, vamos focar, né, voltar aqui no que compete a nós aqui, que é o que? Que é a interpretação de texto e dar sequência aqui no que a gente está fazendo aqui, a leitura. Então, o verso 15. Por onde quer que saíam a mão do Senhor, era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. E então em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os levaram da mão dos que o roubaram. Porém, tão pouco ouviram juízes. Antes se prostituíam após outros deuses e curvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Né? Até o versículo capítulo 18. Você vê que, né, uma outra dúvida também, né, que a gente tinha levantado na outra aula, que nesse período aqui realmente Deus estava levantando juízes, né, Deus falava através dos juízes, e os juízes eram pessoas que eram autoridades, né, autoridades colocadas por Deus. E eles não, Israel, que nesse momento eles não tinham status de nação, ainda não tinha rei, mas tinham os juízes, né? Mas eles não ouviam os juízes, né, que estavam sendo dados por Deus. E também não tinham interesse, né? Que aqui no capítulo 2 também tem uma manifestação do próprio Deus falando com eles. Então eles se arrependem, mas depois voltam a fazer, né? Então é um ciclo vicioso, né? Assim como o Israel estava fazendo naquela época, né? A gente vê que reincidindo, voltando a fazer as mesmas coisas, né? A colocar objetos, né, no lugar de Deus, né? De maneira a, a idolatria mesmo, né? A gente coloca tipo vícios, né? Os vícios como ídolos também, né? Uma pessoa viciada, aquilo ali é o Deus dela, é a idolatria, né? Pode ser um jogo de videogame, pode ser uma bebida, pode ser uma droga, pode ser uma rede social. E esses são os deuses modernos, né? Que agora nós adotamos como senhores das nossas vidas e acabou deixando Deus de lado, né? Assim como o povo de Israel fez naquela época mesmo, tendo autoridades que estavam ensinando, né? Hoje a Bíblia fala assim, que não poderia servir a dois deuses, né? Ou serve a Mamon, né? Mamon, o deus Mamon, ele é o deus do dinheiro, né? E é bem interessante porque hoje as pessoas vivem muito em função do dinheiro, né? Voltando a falar essa questão do dinheiro em si, elas querem viver uma vida que não é delas, elas querem ter coisas que elas não podem pagar, comprar coisas que elas não podem quitar, tem um limite de cartão de crédito muito acima do que elas ganham para ter um status. Tem um carro que elas não podem manter a condição, tem que não pode abastecer a gasolina, se tiver que viajar ela não consegue, porque tem que pagar a parcela, não tem o seguro, porque não consegue pagar o seguro, aí dirige o carro, mas não tem habilitação, tipo assim, tudo errado. Então mas o importante é o que? A pessoa ter o status, né? Um status para a sociedade, ele vale mais do que andar na lei, vale mais do que a qualidade de vida da família, vale mais do que a pessoa ter um carro de 100 mil, mas não tem coragem de pagar um convênio para o filho, um convênio para a mãe que está doente. Então é uma inversão muito grande, né? O valor da vida humana ela acaba valendo muito menos do que os acessórios, né? Do que assim como que a gente fala aqui no texto, né? Quando a gente vai fazer a interpretação,
palavra satélites, né? Que se você tira, ela ainda continua fazendo tudo, ainda tem o núcleo do texto, né? Elas estão ali para agregar conhecimento, né? Para florear o texto. E na nossa vida, no dia a dia, também é a mesma coisa, né? Os produtos supérfluos, né? Eles são produtos satélites, né? Na nossa vida, que eles permeiam a nossa vida, né? A mídia tentando vender, os vendedores, eu sou vendedor, né? Então, sei bem disso. O vendedor tentando vender para você um produto que às vezes você não precisa, né? Você vende um produto que você não precisa, fazer um upgrade de um produto que você não precisa, mas o vendedor quer vender e o consumidor quer comprar. Então eles vão tentar achar um meio termo, negociar um preço e uma forma de pagamento, aí tá tudo certo. E o vendedor consegue a comissão dele e o cliente consegue manter o status social dele. E hoje em dia o status social ele vale mais do que dinheiro, né? Conexões vale mais do que dinheiro e contatos às vezes vale mais do que a família, né? Então os valores familiares vão se perdendo, né? A gente tem a Bíblia como base, né? A gente como cristão a gente tem a Bíblia como base de princípios, né? De valores, né? E eu hoje mesmo, né? Agora abrindo parênteses um testemunho pessoal, eu mesmo, né? Quanto de errado que eu fiz na minha vida, né? Tem muito da minha vida também tá na internet também, né? E sofri muito, né? Sofri muito, né? Tem um testemunho todo publicado em 72 vídeos no Facebook, né? No Reels, né? Contando uma parcela da minha vida, mas bem compiladinha. E é o meu testemunho que tá lá. E muita coisa, sabe? Que a gente faz, que a gente entristece o Espírito Santo, entristece Deus. E coisas que a gente coloca no lugar de Deus, né? E passa a ser idolatria. E a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas com o tempo a gente acaba entendendo, né, que realmente, né, você tira Deus e coloca aquilo no lugar. É só depois de um período de muita reflexão para poder entender e compreender mesmo, né, o erro, né, de conduta, né, o que a gente fazia, né, o que eu fazia, que desagradava a Deus. O povo de Israel, que um coração duro, né, que via ali os milagres do Senhor, só que não conseguia enxergar o que estava diante dos olhos deles, né, eles não enxergavam e tinha essa mania, né, de ter, né, o pé na idolatria e insistiam, né, no erro, né. Vamos fazer a sequência aqui. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido e por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e corrompiam mais do que os seus pais, andando após de outros deuses, servindo e curvaram-se, e eles nada deixavam das suas obras, nem o seu duro caminho. Era uma sequência de erro. Deus levantava os juízes e eles, Deus ficava, que fala de uma parte mais emocional de Deus, né? As pessoas eram castigadas, mas ele ficava com dó do povo, né? E falava assim, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou levantar um juiz e vou ajudar o povo. Aí ele levantava o povo. E toda vez que ele ajudava o povo, depois de um tempo, eles faziam pior do que os pais deles, né? Então, assim, voltavam para a idolatria e faziam coisas até pior. Então, era uma sequência, né, de erros que o povo de Israel fazia que não importava mais o que Deus fizesse, né? Eles já estavam acostumados, né, a, a vencer, errar e pedir perdão. Vencer, errar e pedir perdão. Aí Deus perdoava através do sacrifício, Deus ficava com dó deles, estendia a mão e assim eles iam levando, né? Até que a gente, depois de períodos, né, lendo a Bíblia, avaliando, a gente vê os prós e os contras, né, por causa dessas atitudes do povo de Israel, né? O que a gente aprende, né, assim, de bate pronto, né, que a gente consegue aprender e extrair, né,
desses ensinamentos, desses conhecimentos, né, que a gente vai pegando aqui do texto, é que tudo vai se repetindo, né? Tudo vai se repetindo. O pessoal vai, faz o que quer, depois pede perdão, aí fica bem, cai de novo, vai. Tipo, não existe uma consistência. A pessoa não consegue levar uma vida constante, né? De arrependimento, né? E buscando, né? Um verdadeiro compromisso com Deus. É uma dificuldade, talvez, do povo de Israel, é uma dificuldade hoje do cristão em geral, né? Do cristão em geral, né? Do cristão abrangendo todos. E dentro do nosso movimento de fé protestante também, né? Porque é importante também deixar frisar bem essa questão, diferenciar cristãos e cristãos, porque o cristão católico, ele ele não considera o evangélico cristão, né? São fés completamente diferentes, são religiões completamente diferentes. Então, o cristianismo, o católico, o cristão católico é uma religião diferente do protestante, né? E dentro da igreja protestante, do evangélico em si, existem ramificações diferentes, né? Que é tudo bem diferente, né? Só para dar para quem está chegando aqui agora, quem não é do meio evangélico, que talvez não entenda. O testemunho de Jeová, ele não é protestante. O testemunho de Jeová, ele tem uma fé bem diferente, ele tem uma Bíblia exclusiva, é diferente. Os mormons também não são evangélicos, é diferente, né? A própria congregação cristã, né? Eles já eu tenho eles como irmãos, né? Mas é assim, eles mesmos, é só eles que salva. Então, tipo assim, não são não é todo mundo irmão, não são todo mundo unido, que vai pegar a mão e vai pro céu junto. É uma divisão grotesca, gigantesca, que um não olha na cara do outro e mal conversa. Às vezes, do mesmo ministério, na mesma igreja, às vezes tem essa questão que a pessoa não tem afinidade, não gosta da pessoa, tem os grupos, né, tem as panelas, né? Então são defeitos, né, crônicos dentro da igreja, que tinha lá em Israel, que tem hoje dentro da igreja e tem dentro do movimento protestante, né? Então o movimento protestante ele não é perfeito, né? Porque ele é feito por homens, né, e mulheres que são imperfeitos. Então é muito fácil acentuar erros em um monte de erro de questão administrativa, às vezes de conduta. Por quê? Porque são feitos por homens falhos, né? E em todas as igrejas também, dentro do movimento espiritista, do espiritismo, né? Já estudei muito Kardec também. Religiões afrodescendentes também já estudei. E também o catolicismo também. Então, o que eu vejo? Todos eles são movimentos feitos por homens e tem erro lá dentro, né? E a questão aqui não é direcionar certo ou errado. A gente vai com certo e errado perante a palavra de Deus. Então, o que está dentro da palavra de Deus, a gente fala que é certo. Mas não cabe a nós a julgar as pessoas. Quem julga é Deus, né? Ele que é o juiz. A gente consegue fazer uma análise do comportamento da pessoa com base nos comportamentos que Deus sugere que é relevante para um cristão. Consegue fazer uma análise e ver se a pessoa está dando uma conduta e fazer uma avaliação e entender que essa pessoa está indo uma conduta contrária a que diz a Bíblia. Então, isso a gente consegue fazer, né? Consegue dar a base bíblica, né? Mas a partir do momento que começa o julgamento de apontar, né? Apontar as falhas, apontar os erros, que é muito comum, né? Em todos meios religiosos, né? Principalmente onde as pessoas têm que manter uma posição, né? Que tem um cargo elevado, está na frente de muitas pessoas, tem que manter aquele status, né? Então, esse é perigoso, né? Isso é perigoso. Pessoas que estão vivendo uma vida que não é a vida delas, né? É uma vida dissoluta, às vezes uma vida de pecado, né? E eu tô falando isso dentro do próprio meio evangélico mesmo, do meio protestante, né? Às vezes até dentro da igreja, né? Que a gente congrega, tem pessoas assim. E só que aí a pessoa tem essa dificuldade em chegar e confessar um pecado, ou então pedir perdão, né? Ou então não entende que o que ela faz é um movimento de idolatria e precisa ser repreendida, precisa se consertar diante de Deus, né?
É como o povo de Israel, né? Tava com um pé na idolatria, não consegue abrir mão desse cantinho de idolatria que tem dentro dela. E como acontecia com o povo de Israel, acontece hoje. De reduzir um pouco a altura por causa do horário. Verso 20. Eu vou ter que usar óculos. Urgente. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transpassou o meu concerto e tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Novamente, a Deus alertando, e o povo não deu ouvido à voz de Deus. Deus insistindo em ajudar o povo. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desenterrou, logo nem as entregou na mão de Josué. Aqui o texto ele vai fazer menção de Josué, só que não está falando, né, que está contando do Josué histórico aqui, né, como ele já tinha falecido, né. Diferente da situação aqui do capítulo 2, que Josué ele está presente, né, não tem ninguém falando dele aqui. Josué ele faz uma ação no capítulo 2, só que aqui no capítulo 2 ele já morreu no capítulo 1, verso 1, e aqui ele volta, né. Então aqui no 23 eles fazem só uma menção a Josué, que estão o escritor ele foca em mostrar, né, para nós, para o leitor, né, em passar a mensagem que o povo estava fazendo pior, né. Deus falava com eles, levantava juiz, e eles continuavam fazendo pior, continuavam errando, continuavam no pecado de idolatria. E a idolatria, em resumo, né, a idolatria foi o calcanhar de Aquiles do povo de Israel, né, o que atrasou muito eles em conquistar e até em conquistar, né, a confiança de Deus, né. Então teve quantas guerras que deixaram de ganhar, né, quantas coisas que deixaram de conquistar por conta da idolatria, né. E aqui a gente consegue fazer uma aplicação pessoal, né, porque quantas vezes a gente também deixou no dia a dia, deixou a idolatria, né, tomar conta, né, a rede social tomar conta da nossa vida, e deixamos de receber, de ganhar a confiança de Deus e de estar na presença de Deus. Então, quantas vezes isso aconteceu? Acontece diariamente, né? Acontece diariamente. Às vezes, quando a gente deixa de vigiar, né, em alguma situação, e deixa aí entrar o rancor, deixa entrar a mentira, deixa entrar a idolatria, e são todos termos esses que nos afastam de Deus, né, que diminui, né, que diminui o processo de transformação, né, e o crescimento, né, e desenvolvimento da fé cristã dentro da nossa psique, da nossa mente. Por quê? Porque a gente abre espaço para um comportamento pecaminoso, para atividades que atrapalham. No começo, né, o pecado, ele chega, o inimigo das nossas almas, ele vem como, a gente costuma dizer, né, que ele vem com sapato de algodão, né, então você não percebe, né, quando ele está chegando para estar colocando dentro da sua mente um sentimento ou uma ideia que vai te ferir, que vai te atrapalhar. A gente não tem noção, né? Então a gente às vezes deixa, né, vai deixando, né, ele chegar e fazer o que quer. E esse que é o grande perigo, né? A gente fazer vista grossa, muitas vezes sabendo que é errado, que nem o povo sabia que era, o povo de Israel sabia que a idolatria era errado, só que mesmo eles vendo os milagres, eles preferiram continuar, né?
E essa foi a servidão, a briga interna do povo de Israel era essa. Né? Eles não conseguiam, mesmo vendo os milagres de Deus, eles não conseguiam aceitar uma divindade, uma fé monoteísta, que é uma fé única em apenas um Deus. Né? Porque eles tinham essa raiz, né, dentro do coração deles, politeísta, né, de muitos deuses, de vários tipos de rituais, né? Essa miscigenação, esse sincretismo religioso que existia na época, que era essa miscigenação de fés e de movimentos culturais da época, acabou atrapalhando, né, o povo de Israel, né, o povo também lembrando que na época, né, o nível de conhecimento era muito limitado, né, as pessoas se abasteciam mentalmente com aquilo que era passado de maneira oral, né? Então não tinha a Bíblia da maneira que a gente vê hoje, eles não tinham isso, não tinha nem os rolos ainda, não tinham os papiros ainda, eles tinham ali a lei, né? Eles tinham a lei e pronto, e era isso, né? Então, e tinha um Deus, só que acho que não era suficiente, né? Eles tinham a lei, tinham ali Deus, tinham juízes, mas não era suficiente. Eles falam de muletas, né, espirituais, que eram a idolatria, né? Então, às vezes a idolatria ela também serve de muleta espiritual para mim, para você, para a gente às vezes continuar no erro, falar assim, não, isso aqui não tem problema, isso aqui eu vou deixar, mas isso aqui só que são coisas que devagarzinho vai levando a nossa alma, né? Vai penhorando a nossa alma, né? O inimigo, né, das nossas almas, né, que é o diabo em si. E a Bíblia fala que ele anda bramando como um leão, né? Ele está buscando quem possa tragar, é que ele vá com ele, ele quer acabar com a sua espiritualidade, com a minha espiritualidade. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de pequenas coisas, que a gente acha que não tem problema, só que no fim são caminhos de morte, né? Salomão ele falava que de vaidade, tudo é vaidade, né? Bom, pessoal, você que são 51 minutos de aula, você que me ouviu até aqui, gratidão, né? Nós lemos aqui, encerramos o versículo 23, então encerramos o capítulo 2 do livro de Josué. A próxima aula a gente vai iniciar com o capítulo 3 do livro de Juízes. Vou anotar aqui. Então a próxima aula é capítulo 3. A gente vai iniciar. Se você me ouviu até aqui e você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você clicar no botão de inscrever e não está conseguindo, é porque você não fez o login no YouTube. Então faça o login no YouTube, é só você clicar lá, colocar o seu e-mail aí no seu aparelho ou no computador que estiver assistindo. Faz o login, você vai conseguir se inscrever, clica no sininho, ativa todas as notificações, curte e comenta, tá? Se você quiser ajudar meu ministério, aí no comentário vai estar o meu Pix, você pode estar fazendo uma ação de um depósito, né, para estar ajudando, para a gente estar levando esse conteúdo, né, esse conteúdo que é a Bíblia, né, que essa leitura versículo a versículo, né, e fazendo aqui uma interpretação aqui, mostrando que é a interpretação textual e ensinando, né, os leitores iniciantes e até quem já tem mais tempo de leitura bíblica a como extrair o núcleo, né, do entendimento do texto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Eber. Valeu.